Boa tarde, a paz do Senhor, saudação a todos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Sem Fronteira. Para mim é uma alegria imensa vir nesse vídeo aqui, saudar todos os irmãos, amigos e simpatizantes que olhar esse vídeo nessa tarde onde estamos aqui em São Paulo. Eu quero ler a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo de número 28, que diz assim: Nabucodonosor falou dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e resgatou seus servos, os quais confiaram nele, pois eles desobedeceram o decreto do rei e entregaram seus corpos para que não servissem nem adorassem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Entretanto, por mim é feito um decreto que todo povo e nação e língua que falar blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja feito em pedaços e a sua casa seja reduzida a escombros, porque não há nenhum outro Deus que possa livrar como este. Amém? Está aqui este versículo. Essa história é uma história muito linda que aconteceu com Daniel e os seus companheiros, que foi trazido das terras de Israel como cativo para a terra de Babilônia, aonde é o Iraque hoje. Naquela época, a Babilônia era um império muito poderoso. Israel foi derrotado e foi trazido de Israel jovens com qualidade suficiente para que vivesse no palácio, para que fosse instruída em toda a cultura dos caldeus, que tivesse a habilidade de viver no palácio. Não só Daniel, mas seus amigos eram pessoas que faziam parte da administração daquele império. Porém, sempre existe aqueles que querem a destruição do servo de Deus. Sempre existe aqueles que querem o mal do homem e da mulher de Deus. Nabucodonosor, no dia da consagração de uma estátua, ele escreveu uma lei, um edito, um decreto, que todos deveriam adorar, que todos deveriam se prostrar ante aquela estátua no dia da consagração daquela estátua de ouro que foi construída pelo o monarca. Mas ali estavam 3 jovens que não se dobraram diante da estátua. E tinha uma sentença para quem não se prostrasse diante da estátua no dia da sua consagração. E uma só era a sentença de ser lançado na fornalha de fogo e que fosse exterminado pelo fogo. E no momento que foi tocado toda sorte de instrumentos, estava ali no meio daquela multidão, daquelas pessoas que servia, das pessoas que faziam parte daquele reino. Estava ali 3 homens de Deus que não se dobravam diante de estátua, não adoravam a imagens, não adoravam outros deuses, a não ser o Deus de Israel, a não ser o Deus Todo-Poderoso, a não ser o nosso Deus que nós servimos, que é o único Deus. E naquele momento que foi dado o sinal com o toque de instrumento, aqueles jovens permaneceram em pé. E foi denunciado para o monarca que havia 3 jovens judeus que não fizeram caso da sua lei, do seu edito. Então, meus amados irmãos, foi denunciado, foi chamado esse jovem. E o rei Nabucodonosor fez uma pergunta para aqueles jovens, se era verdade aquilo. E a resposta foi essa. Foi dada uma segunda oportunidade. E ainda o monarca, vocês podem ler o capítulo 3 de Daniel, que vocês vão conferir toda essa história.
Ainda o monarca fez um desafio, e eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar da fornalha de fogo ardente. E eles nem precisaram ouvir o som como uma segunda oportunidade. Eles responderam para o rei que o Deus ao qual ele servia é quem podia livrar eles da fornalha. E o rei então ficou muito indignado, o rei ficou muito irado e mandou lá seguranças, pessoas que faziam parte da segurança do reino, homens fortes, que pegasse aqueles homens com roupa, com chapéu, com tudo que eles estavam ali e lançasse dentro da fornalha. E a sentença ainda foi agravada porque a fornalha ainda foi aquecida 7 vezes além do seu normal. E nada disso frustrou a fé daquele jovem. Pela fé eles estavam dispostos a sacrificar a sua vida e o seu corpo, mas não se prostrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor estava naquele momento consagrando. Foi lançado e ele ficou perturbado, o rei ficou perturbado, também as pessoas que trabalhavam ali, governadores, prefeitos, e que estavam juntos. Ele fez uma pergunta: não foi 3 que lançamos? E responderam: sim, certamente foi 3, mas eu vejo 4 que estão passeando dentro da fornalha, aquecida 7 vezes além do normal, e o fogo não teve poder sobre o seu corpo, não fez nada, e o aspecto do quarto é semelhante a um Deus. Então foi dado ordem que eles saíssem da fornalha. E eles saíram da fornalha sem sofrer nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de queimadura, porque eles colocaram a sua fé num Deus todo-poderoso, num Deus onisciente, num Deus onipresente. A fé daquele jovem foi submetida a uma prova muito grande. Ali podemos dizer que foi uma prova de fogo. E muitas vezes, meus amados irmãos, nossa fé também é provada. E provada de uma maneira às vezes terrível, como foi no caso dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas se a tua fé um dia for provada, que Deus te ajude e nos ajude a resistirmos firme na fé, a ponto de passarmos por situações assim adversas. Mas o resultado foi que o rei Nabucodonosor, ele teve que reconhecer, e ele deixou escrito, ele pôde dizer, quando viu todo aquele milagre: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Aqui se cumpre o Salmo 37, 34 e 7, que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Aqui na Bíblia a gente vê um livramento de Deus, Deus enviando um dos seus ministros para livrar o seu servo que colocou a sua confiança. Então, quando nós colocamos nossa confiança em Deus, Deus envia os seus ministros, Deus envia os seus anjos. E é o que nós devemos fazer nesse dia que estamos passando de adversidade, de muitas pessoas que estão morrendo, outros estão enlutados, outros estão sofrendo, outros estão faltando alimento, está faltando pão, mas coloca a sua fé no Deus de Israel, no Deus da igreja, no nosso Deus todo-poderoso, no Deus Criador dos céus. Muitos irão dizer, e vão poder falar, depois de ver a operação de Deus em seu favor, depois que Deus enviar o livramento, quem sabe através de um anjo, através de uma pessoa, quando Deus responder a tua ação de fé, alguém vai poder falar como falou Nabucodonosor, no versículo 28 do capítulo 3 de Daniel, que disse este monarca: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo
e resgatou seus servos. Muitos vão dizer para você, vão poder louvar o nome do Senhor, vão poder glorificar o nome do Senhor, vão reconhecer que Deus é na sua vida, que Deus é na minha vida. Muitos homens e mulheres de Deus glorificaram o nome do Senhor. Muitas pessoas puderam, depois de um grande milagre de Deus, depois de um grande livramento, puderam dizer verdadeiramente: o Senhor é Deus. Mas os discípulos de Jesus puderam reconhecer em Jesus que ele era o Filho de Deus, depois dele fazer a tempestade se acalmar, o vento cessar. Eles puderam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus depois de ver também a ressurreição de Lázaro. Eles puderam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus depois que ele viu os 10 leprosos ser limpos. E muitas pessoas vão poder reconhecer na minha vida, na sua vida, que servimos a Deus, que somos servos de Deus, e vão aprender a glorificar o nome do Senhor, e vão se converter a Deus depois que alguém presenciar Deus operando um milagre na sua vida. Foi isso que aconteceu com este grande monarca, e foi tão lindo que o resultado na vida deste homem, que ele escreveu um edito depois dele ver esse livramento, depois dele ver o milagre. Ele louvou a Deus e disse aqui, quando ele disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e resgatou seus servos, os quais confiaram nele, pois eles desobedeceram o decreto do rei e entregaram os seus corpos para que servissem, nem o adorasse, para que não servisse nem adorasse a qualquer outro Deus. E por causa disso, esse rei escreveu um decreto, uma lei. Entretanto, por mim, é feito um decreto que todo povo, e nação e língua, que falar blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja feito em pedaços. Olha aqui, ele escreveu. Existia uma lei que penalizava a quem não adorasse o ídolo que ele estava consagrando. E estava lá a sentença, uma fornalha de fogo. E quando aqueles homens, pela fé em Deus, pela fé no Senhor, eles não se dobraram, eles realmente foram sentenciados, mas nada pôde fazer o fogo de mal para aqueles homens, porque eles confiaram em Deus, e Deus enviou os seus anjos. Agora ele teve outro decreto para que as pessoas que blasfemassem de Deus, que fossem despedaçadas. Não é? É assim que o nosso Deus faz. As coisas mudam, as leis mudam. Às vezes o inimigo pode até criar uma lei contra o povo de Deus, contra uma nação do Senhor Jesus, contra o servo de Deus. Mas se você perseverar firme, confiante, e não se dobrar e não se prostrar diante das estátuas que é levantada, dos obstáculos, dos desafios, mas continuar servindo a Deus. Nós estamos agora diante de um desafio. Qual é o desafio? O desafio de estar em casa e não deixar de ser crente, não deixar de adorar a Deus, não deixar de servir ao Senhor, e não se prostrar diante das estátuas, mas ser crente em Jesus. Permaneça servindo a Deus, mesmo na sua casa. Dobre o seu joelho, leia a sua Bíblia, adore a Deus, mesmo na sua casa, porque o que faz a diferença não é você no templo, o que faz a diferença é Jesus no templo, que é o seu coração. É o Senhor Jesus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo na sua habitação, no teu coração, no meu coração. Não importa o lugar, o que importa é o verdadeiro adorador. Foi o que Jesus disse, não é? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus falou para alguém, não é? Concernente o poço de Jacó, concernente o Monte Gerizia, onde ali aquele povo ia adorar a Deus.
ou mesmo em Jerusalém, que era o centro da adoração. Tinha ali o samaritano que ia para o Monte Gerizim, tinha o Poço de Jacó como uma coisa especial. Os judeus tinham o templo que Salomão construiu agora, na época de Jesus, o templo de Herodes. Então eles tinham aquele lugar como sagrado, que era o centro da adoração. Mas para nós que servimos a Deus, não importa o lugar físico, o que importa é a nossa posição diante de Deus. Como que está a nossa posição diante de Deus? Como que nós estamos diante do Senhor? Não é? Nós temos que estar em pé, porque existe uma ordem de Deus para o profeta Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Essa é a posição que nós temos que estar em pé, servindo ao Senhor. Amém? E não prostrado, não é? Ou de qualquer outra maneira incorreta, mas vamos permanecer firme, servindo ao Senhor Jesus. Fica aqui essa meditação na palavra de Deus para você, meu irmão, para você, minha irmã, que vai ouvir esse vídeo, que vai ver, você aqui do Brasil, você da Europa, você de onde estiver no mundo, que Deus te abençoe. Não desista de sua fé em Jesus Cristo. Não desista de servir a Deus, porque às vezes a pessoa, por causa de uns dias que está em sua casa, ele quer até parar, quer desistir. Mas o nosso Deus, Ele está em todo lugar, Ele está no céu, Ele está na terra, Ele está na sua casa, Ele está no seu coração, Ele está com você neste momento. Basta tão somente você servir o Senhor com fidelidade. Dobre o seu joelho, busca o Senhor e o Senhor vai se fazer presente na sua vida. Junta a sua família e os seus filhos. Louva o Senhor com hino, leia a Bíblia e Deus vai falar com você. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero neste momento encerrar essa meditação nessa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Vamos orar neste momento com o povo de Deus, com a igreja do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor teu Filho amado, eu venho neste momento diante de Ti orar e interceder em favor do Teu povo. Eu intercedo em favor da minha família que está na Espanha nesse momento. E intercedo em favor também da minha filha que está em Inglaterra, em Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, em todo o Brasil, em muitas partes do Brasil. Não só a minha família, Senhor, eu oro e intercedo, a minha família carnal, mas a minha família espiritual, meus irmãos na fé. Eu oro e intercedo em favor da minha mãe, dos meus irmãos. Eu oro em favor de toda a igreja AD Sem Fronteira. Que Deus venha te abençoar maravilhosamente, te curar, te guardar, te livrar nesse momento tão difícil que nosso país, o Brasil, o mundo, a Europa está atravessando. Que a mão do Senhor venha sobre a sua vida, te curar neste momento. Senhor, ministro nesse momento, Pai, uma cura, um livramento, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.